Pessoal, com relação aos capilares e a essa introdução, tem alguma dúvida? Tá tudo bem? Então tá. Vamos seguindo. A partir de agora, nós vamos falar de vasos que estão em um diâmetro acima de um certo tamanho. Então, olha só. Até agora, nós falamos dos vasos capilares, que são vasos bastante delgados, né? E que são... Tá sim, Dulce. A parte que você perdeu, né? Ou porque você vai ter que sair, você fala. Não, tá gravado assim. Por falar nisso, todos vocês estão conseguindo acessar a aula lá no YouTube, que eu estou colocando dos nossos cursos gravados? Tem alguém que não conseguiu acessar? Você já me... Débora, na verdade, o que você tem que fazer? Você tem que me passar esse endereço de e-mail, porque eu cadastro ele lá no YouTube. Eu libero o acesso pelo e-mail do Gmail. Então depois você me mande um e-mail, por gentileza, para me passar esse endereço, porque eu já coloco esse endereço nas aulas anteriores e na que eu vou postar de hoje para amanhã. Tá joia? E aí, pessoal, junto com o certificado de vocês, vocês vão receber também essa gravação em DVD, tá bom? Mas só para quem já quiser ir adiantando o estudo, eu estou postando esses cursos lá no YouTube, certinho? Tenho acho que mais uma ou duas vagas só. Se você tiver interesse... Ah, então tá. Pode deixar que eu reservo sim. Dia 20, tá? O curso. Não tenha pressa com isso não. Eu já reservo, quando você puder você faz. Tá? Então vamos lá, pessoal. A partir de agora, nós vamos falar de vasos que tem um diâmetro superior aos vasos que a gente estava estudando anteriormente. Pessoal, a minha luta, né, constante, os meus alunos de sala de aula sabem disso, é impedir que os meus alunos decorem as coisas. Né? Eu nunca fui um aluno de decorar nada, nunca dei conta de decorar nada, sempre me dei mal em matérias que eu tinha que decorar, porque eu sou péssimo nisso. Agora, eu sempre gosto de estimular o raciocínio. Veja bem, o diâmetro da parede de um vaso mostra para a gente claramente a função desse vaso. Veja bem, se eu tenho um vaso capilar que tem, além de uma luz estreita, um diâmetro da parede bastante fino, concorda que a característica desse vaso é permitir troca? Por quê? A parede já é fina justamente para isso. A parede desse vaso, ela já é fina justamente para isso. Para que você consiga passar com mais tranquilidade estruturas, tanto no sentido intra para extra capilar, quanto no sentido extra para intra. Agora veja bem, a partir de agora nós vamos estudar vasos que não têm relação com troca, que não permitem essa troca, que o objetivo é conduzir. E aí nós vamos ver, olha que interessante, que na medida em que esses vasos suportam uma maior pressão, eles vão ter umas paredes mais espessas. E que, quando esse vaso tiver que trazer sangue, por exemplo, contra a força da gravidade, ele vai ter válvulas, por exemplo, que vão impedir que esse sangue retorne.
Isso prova por A mais B. Lá no início do curso eu disse para vocês, falei, gente, a estrutura do vaso tem relação direta com a sua função. Então, quando o Junqueira ele separa os vasos sanguíneos para um diâmetro um pouco maior do que o diâmetro de um capilar, ele está afirmando, olha, a partir daqui, esses vasos não realizam trocas. Eles apenas conduzem. Vocês conseguem ter essa claridade de pensamento? Vocês conseguem compreender isso claramente do que eu estou dizendo? Na biologia, pessoal, a estrutura da célula, do vaso, do tecido, sempre tem relação com a função. Sempre tem relação com a função. Tudo bem? Olha só. Vão apresentar os vasos acima de um diâmetro comum, eles vão apresentar características estruturais comuns. Eles vão ter 3 camadas, que a gente chama de túnicas. Eles vão ser de difícil distinção de um para o outro. Mas, obviamente, vai haver diferença nessas 3 camadas de acordo com o vaso. Certo? Olha só. As 3 túnicas básicas são íntima, média e adventícia. Essas camadas elas são dispostas da face interna do vaso para fora. Então, da luz do vaso para fora. A camada íntima é a camada endotelial. A camada média é uma camada basicamente muscular, mais espessa ou menos espessa. E a camada adventícia é o recobrimento externo desse vaso. Ok? Olha lá. Então a gente tem aqui a túnica íntima, que é o endotélio. A túnica média, que é basicamente muscular. E a túnica adventícia, tá? Que é o recobrimento externo desse vaso. Essas bolinhas que vocês estão vendo aqui, olha só, não são fenestrações não, tá? Essas bolinhas que vocês estão vendo são os núcleos das células da camada adventícia. Da mesma forma que isso aqui também não é fenestração, da mesma forma que isso aqui não é fenestração. São os núcleos das células que fazem parte dessas camadas. Tudo bem? A túnica íntima, e aí agora eu vou agrupar todos os vasos num só, depois a gente vai aprofundar em vasos específicos, mas de uma forma geral, as túnicas íntimas de veias, artérias, arteríolas e vênulas apresentam uma camada de células endoteliais apoiada em uma camada de tecido conjuntivo frouxo. Como essa camada de tecido conjuntivo frouxo está abaixo do endotélio, que está servindo de sustentação para esse endotélio, ela é chamada de subendotelial. Essa camada subendotelial e a túnica íntima, de uma forma geral, pode conter ocasionalmente células musculares lisas, mas não é característico. A característica da camada íntima é célula endotelial, é o endotélio, apoiado numa camada de tecido conjuntivo frouxo. Certo? Aí olha só a exceção da regra. Em artérias, a túnica íntima está separada da média por uma lâmina elástica interna, que passa a ser o componente mais externo da camada íntima. Vou ver se eu pus a figura aqui de novo para mostrar, senão eu volto. Olha lá. Endotélio da túnica íntima, e nas artérias especificamente, eu tenho uma transição entre a túnica íntima e a túnica média, que é a lâmina elástica interna. A lâmina elástica interna de uma artéria é a camada mais externa da túnica íntima. É o final da túnica íntima. Entre aspas, é o portão que separa a túnica íntima da túnica muscular, que é a túnica média. Conseguiram compreender isso? A túnica íntima ficou claro para vocês? Respondam aí no chat para mim, por gentileza. Para Débora tá ok. Mari sim. Marcela sim. Carol sim. Dulce, tá beleza aí? Kate.
Vamos seguindo. Olha lá. Aqui a gente está vendo a camada aqui, né? Aqui a gente está vendo a túnica média. Aqui nós estamos vendo a túnica íntima. E aí, essa estrutura que vocês estão vendo, dando essa voltinha aqui, ó, é a lâmina elástica interna, tá? Aqui demonstrado aqui em preto também. O endotélio está só aqui, ó. Tudo bem? Lembrando que lâmina elástica interna é característica de artéria, tá bom? De artéria, é a exceção. Mas a túnica íntima, via de regra, ela é constituída de endotélio e conjuntivo frouxo, camada subendotelial, certo? Nas artérias, excepcionalmente, ou seja, a exceção é a artéria, eu tenho ainda uma túnica, uma lâmina elástica interna, tá? Bom, continuando o nosso trajeto de dentro para fora, a camada intermediária recebe o nome de túnica média. Ela é constituída principalmente por camadas concêntricas, ou seja, que se direcionam para o centro, de células musculares lisa, em arranjo helicoidal, em arranjo de hélice, entre as quais existem quantidades variáveis de matriz extracelular, fibras elásticas, reticulares e glicoproteínas. Em artérias, a túnica média possui a lâmina elástica externa, que separa da túnica adventícia. Então veja bem, em artérias eu tenho uma lâmina elástica interna que separa a camada íntima, a túnica íntima, da túnica média, e eu tenho uma lâmina elástica externa que separa a túnica média da adventícia. Então em artérias, a camada média, a túnica média, está entre duas lâminas elásticas. Lâmina elástica interna, que divide a túnica íntima com a túnica média, e a lâmina elástica externa, que divide a túnica média da adventícia. Ok? Basicamente, a túnica média é muscular. Que tipo de músculo? Músculo liso. E nós sabemos, na histologia básica, que o músculo liso é uma célula de contração involuntária. Tá? Possui fibras, proteínas contráteis, actina, miosina, normalmente, mas o controle é involuntário, certo? Então a vasoconstrição e a vasodilatação dessa artéria está sob controle do nosso sistema nervoso autônomo, tá? E não do nosso sistema nervoso central. Então aqui a gente está vendo, olha, a túnica média aqui em amarelo, que é tipicamente muscular. Obviamente tem tecido conjuntivo intermeado entre as suas fibras, mas a característica é de fibra muscular, de músculo liso, obviamente, né? A última das camadas é a túnica adventícia, que é constituído basicamente de colágeno tipo 1 e de fibras elásticas, tá? Ela se torna gradualmente contínua com o tecido conjuntivo do órgão pelo qual o vaso está passando. É uma forma de fixação desse vaso calibroso no órgão que está sendo nutrido ou está retirando o sangue dele, né? Então aqui a gente vai ver agora a túnica adventícia, que é basicamente constituída de colágeno e fibras elásticas. Olha lá, aqui a gente está vendo, olha, uma comparação, né, de uma artéria muscular à esquerda e uma artéria elástica à direita. Perceba que, independente do tipo de artéria, eu tenho lâmina íntima, túnica íntima, túnica média, túnica adventícia. Olha lá, na elástica, túnica íntima, túnica média, túnica adventícia. Nas duas eu tenho lâmina elástica interna e eu também tenho lâmina elástica externa, que não está demonstrado aqui, mas tem também, nas duas. Nas duas
eu tenho como camada média, como túnica média, fibras musculares lisas. E aí a gente pode observar aqui que quem fez o desenho teve o cuidado, inclusive, de colocar em formato difuso, né? Que a célula muscular lisa ela é fusiforme, tem um centro mais largo do que as extremidades. O que diferencia essa artéria muscular dessa artéria elástica é a grande quantidade de fibras elásticas que a gente consegue perceber aqui. Na artéria elástica, além do músculo, entremeado a esse músculo, eu tenho fibras elásticas para suportar melhor a pressão nessa artéria aqui. Tudo bem? Olha só. Você pode, não sei se você já parou para pensar com relação a isso, perguntar assim: como é que os vasos, o endotélio, os tecidos vasculares, eles são nutridos? Né? Sempre que eu falo isso, eu comparo essa situação aqui com um carro forte. Veja bem, carro forte é aqueles carros que transportam dinheiro. Né? Dentro daquele carro forte tem milhões de reais. Significa que aquele carro forte, aquele dinheiro, é o que vai pagar os salários dos funcionários? Não. O carro forte só conduz o dinheiro de um banco para o outro, por exemplo. Mas veja bem, aqueles funcionários que estão dentro do carro forte, eles também têm que receber dinheiro mensalmente. Eles podem ir lá e pegar aquele dinheiro do carro forte? Não. Eles vão ter, porque o objetivo deles é conduzir. Quem vai pagar esses funcionários é a empresa. Trazendo para o sistema circulatório, os próprios vasos que conduzem o sangue para nutrir os tecidos também têm que ser nutridos por sangue. Para que isso aconteça, os grandes vasos, principalmente nas veias, mais até do que nas artérias, mas os grandes vasos, têm pequenos vasos que atravessam a sua parede para o nutrir de sangue. Esses vasos são chamados de vasa vasorum, que, traduzindo para o português, seria vaso do vaso. Tudo bem? São arteríolas, capilares e vênulas que se ramificam na adventícia, ou seja, na camada externa e na parte externa da camada média, provendo, ou seja, nutrindo essas camadas de metabólitos. Não estão presentes na túnica íntima e na região mais interna da média, em artérias de diâmetro intermediário e grande. Essas camadas, os nutrientes vêm por difusão, porque são camadas que estão mais próximas da luz do vaso. Porém, não tem como difundir o sangue normalmente para umas camadas mais externas, da metade da túnica média para fora. E aí os vasos vasorum é que vão fazer esse importante papel. E aí aqui, olha, a gente está vendo, olha, vasa vasorum na túnica adventícia dessa artéria. Conseguiram compreender vasa vasorum? As túnicas íntima, média e adventícia. Aquilo que eu disse até agora, tem alguma dúvida? E as demais? A Kate, ok. Marcela, tudo certo. Carol, ok. Débora, tá ok, já pôs. Dulce. Tudo certinho, hein, Dulce? Tem alguma dúvida? Beleza. Vamos seguindo. Olha só. Aqui a gente está vendo, ó, uma artéria, né?
artéria muscular de médio calibre. Então a gente está vendo aqui, ó, lâmina elástica interna, essa linhazinha mais corada aqui, ó, que separa a túnica íntima da túnica média. Lembrando que a lâmina elástica interna ainda é um componente da túnica íntima. Tá? Uma vez eu fui fazer uma prova e na prova a questão foi anulada por conta disso. Eles colocaram, entre outras afirmações, consideraram como certo, falando que a túnica média tinha lâmina elástica interna e lâmina elástica externa. E está errado. A lâmina elástica interna é um componente da túnica íntima do vaso. Ok? Aqui, a túnica média. E aí, se você observar bem claramente, aí, você vai ver que os núcleos eles são no centro da fibra do músculo liso e que o centro é mais largo, do que as extremidades. É característica de fibra muscular lisa. Tá? Aqui a gente está vendo a túnica adventícia e esses pequenos vasos sanguíneos demonstrados aqui são os vasa vasorum. Ok? Aqui a gente já está vendo uma artéria elástica, uma grande artéria elástica, né, que é uma artéria de grande calibre. A gente tem túnica íntima, túnica média, adventícia, tem vasa vasorum, tem lâmina elástica interna, tem lâmina elástica externa. Mas o que chama a atenção aqui é essa grande quantidade de fibras elásticas, de lâminas elásticas colocadas entre as fibras musculares. Eu acho essas duas fotos que o Junqueira utiliza no livro dele fotos maravilhosas para a gente poder perceber isso. Foram muito bem preparadas, muito bem realizadas essas imagens aí, que a gente consegue ver todos esses detalhes muito importantes, né? Esses vasos mais calibrosos, né, nos vasos com músculo liso, a inervação ela é simpática, né, os nervos vasomotores. E o neurotransmissor é a norepinefrina, que é um vasoconstritor. Por que inervação simpática? Porque justamente tem músculo liso, que é de contração involuntária, como eu já disse para vocês. Né? Em veias, as terminações nervosas alcançam as túnicas adventícia e média, mas possuem uma densidade menor de terminações nervosas que nas artérias. Então a artéria é muito mais inervada do que as veias. Tá? As artérias de músculo esquelético também recebem uma provisão de terminações nervosas vasodilatadoras, cujo neurotransmissor é a acetilcolina, por isso que falo do tipo colinérgica, né? E elas recebem essas terminações vasodilatadoras justamente porque na medida em que a atividade do músculo esquelético aumenta, na medida em que esse músculo esquelético ele fica mais ativo, consequentemente vai necessitar de um maior aporte nutricional. Então eu preciso que essas artérias se dilatem, porque vai aumentar o fluxo de sangue para aquela região. Tá? Em veias, as terminações nervosas alcançam as túnicas adventícia e média, mas possuem uma densidade menor, como eu já disse, do que nas artérias. Tá? Olha só, como é que funciona essa questão da liberação, da inervação? A liberação da acetilcolina é feita por terminações colinérgicas, que vai fazer com que as células endoteliais produzam o óxido nítrico, nós já falamos sobre isso anteriormente. Esse óxido nítrico vai se difundir através das células musculares, entre aspas, desligando essas células musculares, relaxando essas células musculares. Porque quando o músculo está contraído, o vaso fica constrito. Quando essas células relaxam, o vaso se dilata. Na medida em que essa acetilcolina para de ser liberada, as células endoteliais param de produzir óxido nítrico e as células musculares lisas voltam à sua posição de contração, reduzindo o diâmetro desse vaso. Tudo bem? Então, a vasodilatação ela tem que ser ativa, né? Porque para você dilatar, você precisa relaxar essas células musculares. A vasoconstrição, o retorno para o tamanho normal do vaso, a gente pode dizer que, na verdade, acontece por cessação do estímulo vasodilatador. Estou querendo dizer o seguinte, a vasoconstrição ela é a condição normal do vaso. A dilatação é uma condição anormal desse vaso. Conseguiram compreender isso claramente?
Veja bem, condição anormal no sentido de que vai ter que necessitar de um estímulo, mas não é que seja anormal que esse vaso dilate. É isso que eu estou querendo dizer.